Uma boa noite a todos, na graça e na paz do Senhor Jesus. Percebi agora que a minha voz não está boa, hein? Olha, é que de manhã eu dei o gás aqui, agora estou com menos gás. Mas eu sei que Deus quer falar aos nossos corações, e Ele vai falar ao seu coração assim como falou o meu coração, e assim como pela manhã Ele falou no coração daqueles que aqui estavam e também em casa, participando do culto matinal. Bom, amados, eu antes de entrar na mensagem, quero agradecer, né? O pastor Eduardo já fez isso, agradeceu pelo meu aniversário, pela homenagem, né? E pela comemoração do meu aniversário. Foi algo surpreendente, né? Foi na outra quinta-feira e no final de semana passado o Eduardo já agradeceu, mas eu quero pessoalmente agradecer vocês. Foi algo maravilhoso, né? Foi algo fantástico, né? Eu não esperava aquilo e amados, assim como tem pessoas que acham tudo isso um exagero, tem pessoas que admiram muito, sabe? Eu recebi, por exemplo, minha irmã lá em Caraguatatuba, durante a semana ela viu a homenagem, porque ela tem a igreja dela lá, ela mandou uma mensagem. Ela falou: meu irmão, como esse povo te ama, que coisa mais linda. Ela nunca viu isso, né? Tantos anos na igreja, e glórias a Deus pela vida de vocês. Então eu fiquei muito feliz, fiquei muito emocionado, principalmente na hora daquela carreata lá, meu Deus, né? Quase que vocês me mataram do coração. Né? Ainda bem que eu sou sossegado com o coração, mas foi realmente muito emocionante demais mesmo, e eu fiquei muito feliz. Aquilo ali dá um gás na gente, sabe? É muito bonito ser pastor, às vezes, principalmente quando você vai chegando a uma certa idade, né? E numa época como essa, onde você tem que ficar bem recluso mesmo, né? bem retirado, não é muito fácil. Eu sou uma pessoa bem sossegada e alegre, mas não é fácil, né? E algo daquele nível faz uma diferença. A hora que eu vi aquela fila de carro, 10h30 da noite na quinta-feira, né? Que eu olhava assim, não via fim, né? Virava a esquina e todo mundo buzinando lá, 10h30 da noite. Não sei se chorava porque os vizinhos iam brigar comigo, mas graças a Deus, amados, vizinho nenhum reclamou, foi de Deus, foi muito bonito mesmo, que vocês possam realmente ter esse amor, não só para comigo, mas uns para com os outros. Muito lindo o amor demonstrado, muito obrigado, agradeço de coração. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus nesse texto tão conhecido e comentado, que é o texto de 2 Reis, capítulo de número 5, a partir do versículo 1, que é o texto que fala de Naamã, né? O Giovanni citou esse texto na última quinta-feira, na macrofesta, aliás, um culto maravilhoso também, uma alegria, uma presença de Deus, uma mensagem gostosa, algo muito bom. Realmente Deus tem feito maravilhas. Então, foi muito bom. E ele citou, mas eu já tinha, na quinta-feira, até essa mensagem, o esboço já estava preparado. A mensagem estava preparada porque Deus tem colocado no meu coração há algum tempo já esta mensagem. E eu quero ler com você a mensagem, o texto que eu leio é um pouco longo, mas vamos ler aí 14 versículos, do versículo 1 ao 14, de 2 Reis, capítulo de número 5. Diz assim a palavra do nosso amado Deus: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora:
tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou ao seu senhor, ao rei da Síria, dizendo: assim, assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou na sua mão 10 talentos de prata. O talento do Jefferson era de ouro, esse aqui é de prata, um pouquinho mais barato que o dele, mas é caro também. E tomou então esses 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo que chegando a ti esta carta, saibas que eu enviei Naamã, meu servo, para que o restaures de sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu, Deus, para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar a um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que ele busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgastes as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no rio Jordão, e a tua carne te tornará, e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou, e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, o profeta sairá, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor, seu Deus, e passará sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são, porventura, Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram, e disseram: meu pai, se o profeta te dissera alguma grande coisa, uma coisa difícil, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Então Naamã desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificada. Amém. Que o Espírito Santo nos conduza nesta hora, falando os nossos corações, lembrando de tudo aquilo que Ele já falou conosco, e que Ele possa falar com cada um de vocês. Bem, amados, o tema que eu dei a essa mensagem é o caminho da restauração. O caminho da restauração. Esse texto tão conhecido fala de Naamã, um comandante do exército da Síria, exército sírio. Ele era o comandante. Muitos falam um general, pode ser, mas como o Giovanni, que entende bem disso, quinta-feira falou que era comandante, não falou nada de general, então eu entendi que para ser comandante não necessariamente você precisa ser um general, Você pode ter outra patente do exército, Então ele era um comandante de alta patente, Ele comandava todo o exército sírio. Então, amados, Naamã, diz a palavra que ele era um grande homem, era uma pessoa, queridos, de muito respeito, uma pessoa muito bem conceituada. Sabe, eu quando olho essa apresentação de Naamã, eu falo: uau! Mas aí tem uma observação: mas era leproso, parece que a observação é tão pequena, mas tão significativa, e muitas pessoas, queridos, elas têm realmente uma identidade, têm uma apresentação
formidável, extraordinária, ela é uma pessoa boa, ela é uma pessoa bem conceituada, mas leprosa, né? Leprosa. Na Bíblia, queridos, vamos entender um pouco. Na Bíblia, lepra, ela significa o pecado e as suas consequências. Então, a gente quando olha para essa doença física chamada lepra, eu dei uma olhada, dei uma lida, e a lepra, ela ataca a pele da pessoa e os nervos da pessoa, e ela vai corroendo, ela vai acabando com a vida da pessoa, até levar a pessoa à mutilação de partes do corpo, principalmente os órgãos, as partes vão sendo mutiladas, vai perdendo, e até levar à morte da pessoa, com um grande sofrimento. A pessoa sofre muito num determinado estágio dessa doença. E, amados, apesar de todo esse sofrimento, ainda tem outra coisa. A pessoa, ela é privada de um relacionamento com as pessoas. Hoje, eu vejo como já é difícil a gente ficar esse período por causa de uma pandemia separado. Imagine uma pessoa nesta época, hoje já é assim, porque a lepra ainda é uma doença contagiosa, né? Alguns médicos falam que ela é muito contagiosa. Outros, acho que para amenizar um pouco, diz que ela é contagiosa, mas ela não é terrivelmente contagiosa, como alguns dizem, mas ela é contagiosa. Então, amados, a lepra é essa doença que não permite que a pessoa ela tenha um contato físico com outra pessoa. E nessa época aqui, amados, no passado, na época Bíblia, principalmente mais perto do Novo Testamento, no Velho também fala que as pessoas que tinham lepra, elas viviam isoladas, existia na época comunidade de leprosos, né? Existiam os leprosários, né? Porque eles não podiam ter nenhum tipo de contato com nenhuma outra pessoa. Então, a lepra é uma doença terrível, que priva a pessoa de contato com outras pessoas, queridos. Ela não podia nem chegar perto. É evidente que Jesus, ele tratou alguns leprosos, ele curou alguns leprosos, mas as pessoas vinham que escondido na cidade. Muitas vezes Jesus passava perto da comunidade, de alguma comunidade de leprosos, do isolamento deles, e eles corriam para perto de Jesus. Mas sabe, amados, agora, o que Deus mostra para a gente é que pessoas hoje, apesar de estarem muito bem fisicamente, não terem problemas físicos, sabe, amados, não tem a lepra, essa doença horrível, terrível, mas tem pessoas, queridos, que tem tanto problema emocional, tem tantos problemas de relacionamento com outras pessoas, que os sintomas de determinadas doenças emocionais que a pessoa tem, queridos, é como uma lepra. A pessoa, amados, ela vive sofrendo. A pessoa, ela vai sendo privada de relacionamento. Sabe, amados, eu já aconselhei casais, onde eu já vi tanto marido quanto mulher dizer assim: eu me sinto um leproso, porque a minha mulher não chega perto de mim. Eu já vi mulher falar isso, né? Eu me sinto uma leprosa. Então, amados, para você ver que não é um absurdo uma comparação, uma ilustração de problemas emocionais com essa doença terrível descrita na Bíblia, amados. Então, nós olhamos para muitas pessoas com limitações, elas vão sendo limitadas. A cada dia parece que o relacionamento vai corroendo com os outros. São pessoas, amados, que não conseguem se relacionar com os outros por causa dos seus sentimentos. Sabe, aqueles rebeldes sem causa, sabe? É como se fosse uma pessoa que leprosa, ela não consegue conviver com ninguém. Sabe, amados, a gente percebe que a pessoa, ela vai sofrendo e ela vai sendo mutilada.
sabe, ela vai perdendo os seus movimentos, porque o objetivo, o que acontece com a pessoa quando ela é mutilada? Ela vai perdendo os seus movimentos. A lepra, ela vai tirando aos poucos os movimentos das pessoas, até deixar a pessoa completamente aleijada e, em alguns casos, até levar à morte. E eu digo, queridos, muitas famílias, as pessoas estão como que leprosas, mas emocionalmente, amados. Famílias estão sendo destruídas, morrendo, queridos, porque as pessoas, elas estão em áreas da sua vida mutiladas, elas ficam sem força, sabe? Tem pessoas que nem conseguem mais andar, queridos. Quando você vê uma pessoa trancada dentro de casa por problemas emocionais, é como lepra, amado. Sabe, é como lepra, sabe, uma depressão profunda, a pessoa não quer ver ninguém, a pessoa não tem prazer nenhum de viver. Imagine, queridos, um leproso. É isso que tem acontecido hoje com as pessoas no mundo que nós vivemos, queridos, e no mundo que nós vivemos também. As pessoas estão isolando essas pessoas que têm problemas emocionais. Nós não podemos isolá-las. Nós cremos num Deus e representamos a Ele, que Ele tocava em leprosos e curava os leprosos. Nós não podemos fugir da nossa responsabilidade, queridos. Mas eu quero dizer, Deus, Ele quer curar a gente, Ele quer restaurar a gente. E sabe, amados, não tem uma causa específica para que uma lepra manifeste. Eu estava lendo, na realidade ela é uma bactéria, e ela é contagiosa, mas muitas vezes a pessoa, ela não tem contato com nenhum leproso, e de repente surge, isso aí os estudos dizem, surge essa bactéria no corpo dela, ela pega no ar, sabe? Então ela fica assim, sabe, amados? E eu quero dizer que muitas pessoas que estão como leprosos, sem conseguir, sem poder, sem ter força para ter um relacionamento saudável, querido. Sabe, nós muitas vezes podemos explicar, ela teve contato com outro leproso, ela nasceu numa casa onde as pessoas não se relacionavam, sabe, mas muitos casos, queridos, a pessoa é tratada com amor, com carinho o tempo todo, e de repente ela se torna uma rebelde, não consegue conviver, não consegue viver em sociedade, pessoas terríveis, sabe, amados, é como a lepra, e Deus, querido, quer mudar isso. Agora, amados, como que essa doença emocional entra na pessoa? Queridos, pessoas, às vezes, nos seus relacionamentos e nessa vida, nós somos feridos em nossos relacionamentos, sabe, decepções, sabe, frustrações, a perda, às vezes de uma pessoa querida, perda de algo valioso, de algo que você amava muito, sabe, perda de um ente querido, muitas vezes gera um problema que poda a vida da pessoa, sabe, a pessoa muitas vezes por causa de um evento desse que aconteceu na vida dela, principalmente uma grande decepção, perdeu o marido, perdeu a esposa, foi embora com outro, né? Perdeu o noivo, perdeu a noiva, sabe? Ficou sozinho. Amados, muitas pessoas dessas caem numa depressão e caem numa situação de desânimo, numa doença emocional terrível, amado, que vão morrendo, sem contar aquelas que por causa desses eventos, por causa dessa situação, amados, permite que a mágoa, que o ódio, o ressentimento entre no seu coração. Sabe, quando a palavra de Deus diz, não permita que nenhuma raiz de amargura entre no seu coração, contaminando a muitos. Isso não cheira a lepra? Contaminando a muitos, está ali em Hebreus 12, queridos, que fala isso. Então, sabe, amados, nós olhamos para as pessoas e olhamos para nós mesmos e vemos algumas situações. Queridos, você já viu um casal que não se dá? Imagina, o marido ama a mulher ama o marido, e aquela briga, e a mulher vira a cara para o marido vira a cara para a mulher, sabe, a gente não consegue, querido, fazer as coisas direito.
Tudo bem que tem gente que já perdeu a vergonha, né? Já nem liga mais. Mas, sabe, amados, não é normal. Nós somos criados para sermos seres relacionáveis. Nós dependemos, a nossa vida, queridos, nós dependemos um do amor do outro. Dependemos um do outro, não somos uma ilha. E, então, queridos, a lepra, ela tem destruído. E esses problemas emocionais, queridos, eu disse do ódio, do ressentimento, isso é um mal terrível. Muito cuidado, queridos. Por isso que o principal na vida do cristão é o perdão. E aquele que não perdoa, ele está com uma doença, como a lepra. E se ele não se cuidar, ele vai ser corroído totalmente, como a ferrugem corrói um ferro. A pessoa vai sendo corroída até ela ser completamente destruída. Então, vamos tomar cuidado. E aqui, queridos, nesse texto, falando de Naamã, na casa de Naamã leproso, um homem bom, um homem bem conceituado, um homem querido, mas um homem leproso. Mas ali na casa dele tinha uma menina, queridos, uma menina que era do povo de Deus, era de Israel, trabalhava, estava lá como serva, naquela casa, e aquela menina, ao ouvir aquilo, ela identificou, ela falou: no meu país há um Deus, e se você for lá, você vai ser curado. Jeová Rafá. Essa menina conhecia Jeová Rafá, o Deus que cura. E ela falou: lá você vai ser curado. Queridos, eu creio que a maioria de nós tivemos essa experiência aqui na Manta. Eu tive um dia, uma menina, tudo bem que era uma mocinha, mas ela falou do amor de Jesus para nós. E amados, me indicou o caminho, primeiramente para minha noiva, né, que hoje é minha esposa, para ela ir, né, numa das nossas brigas, ela foi lá, né, buscar a cura, e encontrou com o Senhor Jesus no primeiro dia que ela foi lá. Então, sabe, amados, hoje nós fazemos o papel desta menina, mas, queridos, quando me falou do amor de Jesus, eu conheci este amor. E aqui, queridos, Naamã ouviu falar. Essa menina falou, ele creu, querido. Ele creu. E daí, queridos, ele teve um objetivo. Ele saiu. Ele foi e falou com o rei dele, porque ele era um alto funcionário. E foi pegar autorização. O rei não só aprovou, mas mandou uma carta, e ele então, queridos, saiu com um destino. Ele saiu da Síria, provavelmente de uma cidade chamada Damasco, que é citada aqui, e ele foi para a nação israelita, para um lugar, uma cidade chamada Samaria, e ali em Samaria, ele foi mais especificamente para um rio. Queridos, a jornada deste homem é a nossa jornada, é a jornada de todo cristão, de todos aqueles que ouvem falar de Deus. E aqui, queridos, então, ele saiu com um destino, e o destino final era um rio. E rio na Bíblia, querido, fala do poder de Deus fluindo em determinados lugares, fala de um poder curador de Deus, fala de um poder restaurador, de um poder capacitador de Deus. Isso significa rios na Bíblia, queridos. Sabe, há pouco tempo, aí já tinha começado a pandemia, eu preguei sobre o Salmo 46, e Salmo 46, no versículo de número 4, a palavra de Deus diz que há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Aí diz que Deus está no meio dela, ela não será abalada. Mas, queridos, é muito interessante, porque fala do povo de Deus. Entenda, queridos, quando diz
as cidades de Deus, está falando, queridos, de santuário de Deus. Nós somos morada de Deus, queridos. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Nós somos, queridos, as moradas, no plural. Eu acho lindo essa expressão nesse versículo 4 do Salmo 46, diz que neste lugar, aonde está o povo de Deus, querido, aonde está as moradas de Deus, aqueles que têm o Espírito Santo de Deus, ali, querido, nas moradas do Altíssimo, corre um rio do Espírito, um rio de vida, ele corre em nosso meio, aonde a igreja do Senhor Jesus está, ali há um rio que cura, que restaura. E eu quero dizer, queridos, Deus hoje, Ele quer curar vidas, Ele quer curar as nossas vidas, principalmente na área emocional, amados, porque Deus não quer que nós sejamos limitados, Deus não quer que nós sejamos impedidos de que a nossa vida glorifique o nome dEle aonde quer que estejamos. Então preste atenção, porque estes rios estão neste lugar. Então a Bíblia dá essa conotação a rio, queridos, ali em Isaías, em Ezequiel, no capítulo 47, amados, a partir do versículo 1, fala de um rio que sai do trono de Deus, queridos, e este rio é um rio aonde Deus nos convida a entrar, amados, é um rio aonde Deus convida a gente a entrar, mas Ele fala, entra, mas Ele quer nos levar, queridos, até muito fundo neste rio. Se você ler, você vai entender isso nesta visão que Deus deu a Ezequiel. Ele quer nos levar até lugares profundos, para que nós mergulhemos e sejamos completamente envolvidos com essas águas que curam, essas águas que limpam, essas águas que purificam todo o nosso ser. E como nós precisamos disso, queridos. Agora, esses rios, essas águas que fluem do trono de Deus, queridos, quando eu olho esse texto que eu acabei de citar, de Ezequiel 47, eu lembro do encontro, sabe? O encontro, queridos, é um lugar onde a gente vai lá, sabe para quê? Para pegar aquelas pessoas, levar o rio para o encontro, esses rios de Deus. O poder de Deus passa ali, queridos, passa no meio dos encontros, e a gente pega aquelas pessoas, como nessa visão do profeta Ezequiel, que pega ele pela mão, né, e leva para o rio. Amado, a gente pega aquele pessoal pelas mãos e fala, vamos até o rio, e ali muitos vão até os artelhos, né, outros até o joelho, outros mergulham completamente, mas a grande maioria daqueles que estão no encontro experimentam, porque nós levamos até o rio de Deus. Mas sabe, amados, esse convite de ir para o rio é para todos nós, e a Bíblia então ela usa essa analogia, essa figura do rio para mostrar o poder de Deus. E é interessante, né? Uma mensagem tremenda do João Paulo ontem, ungida, aliás, todo culto, um louvor, uma adoração, aliás, os últimos cultos, né? Quinta-feira, mas ontem, queridos, a mensagem do Jotinha foi algo tremendo. Deus usou muito a vida dele, sabe, para falar sobre a vinda do Senhor Jesus, mas ele citou que tudo começou com comida e vai terminar com comida, mas na realidade, amados, começou com comida, mas começou com rio, né? Porque lá no Éden tinha rio, ainda era 2 ou 3 rios que cortavam o jardim do Éden, né? E lá está lá em Gênesis, e lá em Apocalipse 22:1, fala, queridos, que lá, naquela cidade, que é a Nova Jerusalém, naquele país, naquela nação, que é o céu, vai ter um rio, querido, sabe? E esse rio, nas margens desse rio, vai ter uma árvore, só que dá 12 tipos de frutos diferentes. Então é verdade, começou com comida, termina com comida, não é só a grande ceia e o banquete que nós vamos participar, né? Também tem essa figura. Então, amados, este rio que vai ter lá no céu,
queridos, ele já está, pelo Espírito e pela fé, correndo no nosso meio. Lá em Apocalipse diz o mesmo de Isaías 47, águas, há um rio que flui do trono de Deus, queridos, no trono, aonde Deus é entronizado, aonde Deus é exaltado, aonde Deus é o rei, aonde toda a glória é dada para ele, queridos. É onde a igreja se reúne com o objetivo de glorificar a Deus, não de ganhar dinheiro, não de ficar famosa, não de ganhar título, mas com o objetivo de glorificar a Deus, queridos. Há um rio que flui do trono de Deus e inunda, queridos, todos nós. Mas, queridos, o objetivo então de Naamã era esse, queridos, sabe, chegar. Ele saiu numa jornada, querido. Ele estava em outro país, ele estava lá na Síria, e ele saiu numa jornada não tão longa, porque essa nação era divisa com a nação de Israel, mas não era tão perto, principalmente para quem viajava em lombo de animais. Quando fala carro, não é que ele tinha um carro, era uma carroça. Então eram os carros, eram os cavalos que puxavam. Então, amados, ele sai lá da nação dele, lá de Damasco, e ele vem numa jornada, numa caminhada, e o objetivo dele era chegar nessa nação, era chegar dentro dessa nação numa cidade, e nessa cidade ele era indicado para ir para o rio. Então o objetivo final da cura dele era o rio. E eu quero dizer para você, o nosso objetivo final da nossa cura, da nossa vida, da nossa restauração é um rio, queridos, os rios de Deus. E nós temos que saber como entrar neste rio. Então, queridos, a caminhada de um cristão, quando ouve falar do amor de Deus, Deus vai mudar a sua história. Queridos, está falando, comece essa jornada, comece esta caminhada. Era uma jornada, queridos, como a nossa, era uma jornada física, mas, queridos, sabe, voltada para o espiritual, inspirada no espiritual, querido, cheio de fé, amado, que envolve o nosso emocional e que cura todo o nosso interior. Então, queridos, a gente vê Naamã, queridos, saindo. Quando nós olhamos para a caminhada de Naamã, amados, ele saiu com a direção certa. Ele sabia aonde ele tinha que chegar para ser indicado para a cura, para o rio. Então ele saiu, amados, na direção certa. Ele saiu cheio de esperança, ele saiu cheio de fé. Aquela menina, eu não sei o que tinha nela, mas ela conseguiu fazer um homem tão influente, um homem tão uma posição tão alta. Ela conseguiu, amados, falar, apesar de ser uma menina, do amor de Deus, da graça de Deus curadora. Gerou fé, gerou esperança naquele homem. E aquele homem, como nós, como geraram esperança em nós, ele saiu daquela nação, querido. E essa jornada ilustra bem a nossa vida, então, espiritual, a nossa vida, a nossa caminhada cristã. Então, ele saiu com, amados, na direção certa, mas ele saiu com conceitos errados. Muita gente está na direção certa, mas com conceitos errados. E se nós não abrirmos mão, não mudarmos os conceitos pré-estabelecidos, queridos, nós nunca entraremos neste rio e nunca teremos a vida prometida pelo Senhor Jesus. Jesus disse a um ladrão que veio nesse mundo roubar, matar e destruir. E uma das maneiras dele roubar, matar e destruir, das principais, queridos, é jogando em nós problemas emocionais. Mas o problema emocional em si, queridos, quando a gente realmente crê em Deus, que leva a gente a ter tantos conceitos, amados, não é o grande inimigo deste homem, que camuflava esses conceitos errados, chamava-se soberba, orgulho. Amados, os orgulhosos
não verão a glória de Deus. E muita gente diz, eu sou tão humilde. A pobre é tão humilde, não tem nem onde morar, não tem nem um sapato, meu sapato é furado. Amados, pobreza não é sinônimo de humildade. Eu sempre cito uma pessoa, um morador de rua que nós ajudamos aqui. Ajudamos uma irmã, queria ajudar, não tinha aonde pôr ele para dormir, queria levar para a casa dela, mas os pais não deixaram. E falou, imagina, vai trazer um estranho para dentro de casa. Aí falou comigo, eu falei, ele quer ajuda, quer, põe ele lá embaixo, né, onde a sala hoje é da dança, né? Põe ele lá, deixa ele dormindo lá. Aí pôs ele lá. Aí no outro dia eu estava aqui na igreja, aí a irmã pegou uma marmita e trouxe a ele, eu estava aqui fora, peguei a marmita, entreguei para ele, ele pegou a marmita e falou assim, não tem uma coquinha, não, uma Coca-Cola? Falei, cara, em vez de você agradecer pela marmita, você vai pedir uma Coca-Cola? Eu gosto de uma Coca-Cola. Eu falei para ele, mas nem eu tomo Coca-Cola na hora da comida. Mas eu tomo. Sabe? Então, amados, o cara não tinha nada. Estava na rua. Mas era soberbo, orgulhoso. Então, sabe, amados, pobreza não é sinônimo de humildade. Mas a humildade, queridos, são atitudes. E esse homem, ele tinha esse mal nele, queridos, e por isso Deus permite uma caminhada e alguns acontecimentos. E a gente vê, queridos, o orgulho, os conceitos errados na vida desse homem. A soberba. Porque, amados, o soberbo ele não presta atenção nos detalhes de que as pessoas falam, do que os líderes falam, ele não presta atenção. Ele veio para o rei. Quem mandou ele vir para o rei da nação? Quem disse para ele que era um rei que curava? Até o rei não estava nem aí, nem sabia como é que curava, ficou até com medo. E, amados, ele veio com carta para o rei. Então, sabe, amados, porque a menina disse a ele quando falou com ele, olha, a profeta lá em Israel, lá em Samaria, tem profeta, vai até o profeta. E, amados, mas a soberba não deixa você enxergar os detalhes da palavra de Deus, não deixa eu e você enxergarmos os detalhes da soberba que está dentro de nós, do orgulho que está impedindo nós de termos a vida plena de Deus, de sermos plenamente restaurados em todas as áreas, querido. E aí então, esse é o primeiro equívoco. Mas aí, pela graça de Deus, querido, sabe, ele chega até o profeta, apesar de seus conceitos errados que continuavam. Ele chega até o profeta. Então, eu quero dizer, queridos, que o profeta, ele quando recebe este homem tão importante, querido, se você notar a leitura desse texto, esse homem foi o que capturou, ele venceu a guerra contra Israel. Israel era submisso à Síria, e ele tinha submetido a nação com seu exército a esta situação. E, amados, e quando ele chega ao rei, o rei fica com medo. O rei fala, ele nos capturou, ele só quer ocasião para me matar. Como é que eu vou curar? Mas quando ele vai no profeta, queridos, porque ele só chegou até o profeta porque alguém chegou e falou, olha, profeta, tem um homem lá que o rei está morrendo de medo, porque ele quer que o rei cura ele, e o rei já se humilhou, já rasgou as vestes, já disse que não sabe o que fazer. O profeta falou, manda ele vir a mim. Alguém chegou lá para na mão, o negócio é o seguinte, você tem que ir lá no profeta, cara. O profeta vai te curar. É lá, na casa do profeta. Baixa sua bola. E ele foi. Ele chega lá na casa do profeta, querido. Aí o profeta nem sai na porta para atendê-lo. O profeta chama o ajudante dele quando
batem na porta, os soldados provavelmente batem, o rei deveria de estar lá na sua carruagem, no seu carro, na sua carroça. Desculpa, Naamã, o rei estava lá no palácio. Naamã estava na sua carruagem, ele manda lá um soldado, o soldado bate na porta, já sabia. Eliseu, o profeta, sabia. Ele nem vai receber, amado. Ele fala, olha, vai lá, fala para ele, ir lá e mergulhar no Rio Jordão 7 vezes, que ele vai ser curado. Acabou. Sabe, amados, a gente fica perguntando, meu Deus, por que o Senhor permite um negócio desse? Por quê? Um homem tão importante. Eu admiro Eliseu, mas eu não entendo muito a atitude dele. Mas, apesar da gente não entender, amados, sabe, porque esse homem poderia, na mesma hora, aquele era um homem bom, falar para os soldados, invade essa casa e corta o pescoço desse cara aí. Quem ele pensa que é? Quem ele pensa que é? Mas não, querido, ele ficou na dele. Mas, olhando para Deus ter permitido isso, para que o profeta fez, amado, sabe, é que precisava quebrar o orgulho deste homem. Precisava quebrar a soberba, querido. Sabe, amados, este homem, ele tinha um grande inimigo que bloqueava o caminho dele, era o orgulho. Queridos, o orgulho é um gigante a ser vencido em nossa vida. Quanto mais a gente pensa que é humilde, mais nós precisamos de nos humilhar e reconhecer as nossas falhas. Nós temos terrível dificuldade de reconhecer que nós precisamos de mudar, amado. E porque nós achamos que somos o que sabemos o que está acontecendo. Às vezes você vai aconselhar alguém, o senhor não conhece meu marido, o senhor não conhece minha mulher, você não conhece os meus pais, você não sabe quem é meu filho. As pessoas, amados, elas têm ótimos argumentos para fazer aquilo que dá na cabeça dela. Mas eu quero dizer, queridos, o problema é que falta paixão para as pessoas, falta amor, falta quebrar o orgulho, falta vencer este gigante, queridos. Sabe, o pior inimigo não é Satanás, mas é esse gigante que ele põe na sua vida, na sua mente, no seu caminho. E se você não vencer esse gigante, queridos, você nunca vai entrar no rio de Deus. Esse rio nunca vai inundar a sua vida. Você vai cantar, você vai fazer o que for, mas se você não aprender o caminho do rio, nunca. Sabe, amados, eu não estou aqui defendendo a falta de educação de um profeta, de um líder. Não estou defendendo, mas eu estou exaltando, queridos. Eu estou exaltando aqueles que se humilham e se submetem à direção que Deus tem dado. Esse homem, queridos, ele não queria obedecer. Ele ficou revoltado e ele falou, vamos embora. E a palavra de Deus diz que ele estava indo embora. Ele fez uma viagem longa e ele estava saindo da presença do profeta, queridos. Pior do que ele chegou, porque ele não aceitou o caminho do rio. E muitas vezes eu e você chegamos próximo ao rio, chegamos no lugar certo, querido, mas com conceitos errados, não entendemos e não entramos no rio. E muitas vezes saímos de perto do rio, ofendido, magoado, porque o pastor falou uma coisa, porque ele conhecia a minha vida, porque não aceita a direção profética, querido. Sabe, todos aqueles que te anunciam a palavra de Deus é um profeta, queridos. Você sabe o que é profecia? É crer na palavra de Deus, na palavra que Deus deu, e falar para as pessoas, faça isso, que você vai ver a presença de Deus na sua vida. Faça isso, porque está escrito que se você fizer, você vai ver a glória de Deus na sua vida. Isso é palavra profética. Então
Todo mundo que prega a palavra está anunciando uma palavra profética para a sua vida, porque foi Deus que disse. E quando a pessoa leu, entendeu e falou, recebeu de Deus, você está recebendo uma palavra profética, querido. Sabe, pode ser o pastor, pode ser o líder da célula, ele creu na palavra e ele está dando uma palavra profética. Quando essa menina falou, a cura, você pode ser curado, meu Senhor, lá em Israel, lá tem profeta, você pode ser curado. Ela deu uma palavra profética, ele creu. Você creu, quando você veio para a presença de Jesus, você creu numa palavra profética. Você começou uma jornada, mas nessa jornada, querido, nessa caminhada, você precisa ser tratado, porque senão, você como Naamã no começo, pode chegar tão perto do rio, mas não entrar no rio. Na realidade, inicialmente, esse era o tema da mensagem, o caminho do rio. O caminho do rio, queridos, sabe? Mas depois eu vi que a mensagem era mais complexa, era um caminho da restauração. Mas o que Deus tem falado alguns meses para mim, mesmo antes da conferência profética, quando eu já tinha dado aquela palavra, Deus já tinha falado, o povo está perto do rio, mas o povo não consegue entrar no rio. Falta atitude, falta quebrar o orgulho, pessoas que pensam que sabem tudo. Amados, nós não estamos aqui dizendo que sabemos mais do que ninguém, nós só estamos anunciando aquilo que nós cremos, aquilo que mudou a nossa história, aquilo que mudou a nossa vida, aquilo que mudou as nossas prioridades, aquilo que mudou o nosso relacionamento com a nossa família, queridos. É só isso que nós estamos anunciando, e dizendo, Jesus Cristo voltará, Ele virá em breve. Jotinha também pregou isso ontem. Eu quando oro, eu falo, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus, Ele virá, queridos, Ele virá. Mas nós estamos aqui numa jornada e temos que aprender, queridos, a andar da maneira correta. O profeta tratou com uma dureza, sabe, amados, eu não estou aqui justificando os nossos erros, as nossas falhas. Eu sei que se o profeta, olhando assim, ele poderia ter sido mais educado, ter um pouco mais de educação. Ele poderia sair à porta, cumprimentar, sabe, cumprimentava ali Naamã e falava, bom dia, senhor Naamã. Olha, Naamã, o negócio é o seguinte, eu não vou impor as mãos em você, mas Deus me deu uma direção. Se você seguir até o rio, se humilhar lá, se despide de todo esse ornamento que você tem. Se você entrar naquelas águas 7 vezes, você vai sair curado daquelas águas. E você vai voltar para a Síria curado. Amados, eu acho que o efeito seria o mesmo. Sabe? Mas Deus, queridos, Ele trata de maneira diferente. Sabe, nós não somos pessoas perfeitas. O fato de sermos líderes, queridos, pastores, profetas, não faz de nós pessoas sem defeito. Nós erramos, nós nos equivocamos, queridos. Nós muitas vezes falamos a coisa certa, mas da maneira errada. Fazemos a coisa certa, mas da maneira errada. Mas eu quero dizer, queridos, Deus, Ele trata com a gente. Quantas vezes eu tenho que pedir perdão para as pessoas, da maneira que eu tratei, da maneira que eu falei, as palavras duras que eu lancei. Quantas vezes, queridos, nós não somos perfeitos, e eu não estou justificando a nossa grosseria muitas vezes no falar, a nossa ira muitas vezes no pronunciar, mas eu estou exaltando a obediência, a submissão daqueles que entendem que mesmo os líderes sendo falhos, se você crer, obedecer, você verá a glória de Deus. Porque Deus respalda a palavra dEle, mesmo que nós falemos de uma maneira errada.
Deus respalda a obediência, sabe, amados? Então, olhe para a palavra e queridos, como você tem saído da beira do rio, você tem sempre entrado, queridos, o caminho é quebrar conceitos, é abrir mão de alguns conceitos que você tem, que é reconhecer seus erros, sabe, amados? Porque todo mundo tem boa justificativa. Pastor, a minha mulher, ela errou, ela precisa mudar. Sabe, normalmente as pessoas, quando querem conversar com a gente, dificilmente a pessoa chega para a gente. Não sei, talvez o Eduardo tenha uma experiência diferente com a geração mais nova aí do que eu, né? Dificilmente a pessoa chega e fala: pastor, eu vim aqui buscar a sua ajuda, pastor. Eu preciso mudar, pastor. Na minha casa, meu casamento está acabando. Eu preciso, pastor, da sua ajuda, porque eu quero mudar. Eu quero mudar, eu erro tanto. Amados, é muito difícil. Normalmente a pessoa chega: pastor, a coisa lá em casa está feia, eu preciso da sua ajuda. Se é o homem, ele fala assim: eu não aguento mais minha mulher, não aguento, não tem relacionamento, não aguento, sabe, meu marido não tem jeito. Ou então, quando é o homem que vem, ele fala: pastor, só precisa me ajudar, eu não aguento mais minha mulher, pastor. Ela não muda, é sempre a mesma, ela é bruta, ela é isso, ela é isso. Amado, sabe qual que é o problema? É que nós somos melhores, sabe? Por isso que nós não encontramos o caminho do rio, porque quem tem que mudar é o outro, porque afinal de contas nós somos nós. A gente ora, a gente busca Deus, a gente adora. Queridos, quebra o seu orgulho. Reconheça que há um gigante que tenta te impedir de avançar. Estamos numa jornada, e essa jornada, Deus permite que a gente esteja aqui, querido, para ser quebrado. Chega de chegar tão perto do rio, mas não encontrar o caminho, querido. Pastor, mas eu fiquei arrepiado, eu chorei, eu caí, eu levantei. Amados, é mais do que isso, é mais do que isso. É muito mais. Isso é bom, isso é gostoso, mas é chegar na presença de Deus para dizer: Senhor, eu vim aqui hoje para ser transformado numa pessoa melhor. Eu não quero ser a mesma pessoa que entrou ali, Senhor. Eu sei que se a tua glória estiver em mim, o meu casamento será mudado, a minha família será mudada, os meus relacionamentos serão transformados. Amados, vamos baixar a bola, vamos ouvir a voz de Deus, queridos, vamos aceitar. Às vezes a palavra vem dura, queridos, às vezes nós não entendemos, tanta injustiça. Às vezes eu olho para a Bíblia, queridos, por que Jesus permitiu que uma mulher desse todo o sustento dela, uma pobre viúva, que mal tinha o que comer? Por quê? Que injustiça! Eu poderia citar tantos, mas baseado em tudo isso que eu estou falando, eu falo da mulher cananeia, que chega desesperada. É narrada essa história em Mateus capítulo 15, quando chega no versículo 25, ou até antes, ela fala: Senhor, ela vem gritando: Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda. Os discípulos, Jesus faz de conta que ninguém está falando nada. Faz de conta, amados, Jesus queria, não para aquela mulher, porque ele sabia que aquela mulher era humilde, mas nos ensinar que não tem obstáculo para quem crê e para quem quer entrar no rio. Jesus então finge que não está ouvindo, até que os discípulos chegam para Jesus: Jesus, por favor, despede essa mulher, fala para ela ir embora, ela vem gritando já há tempo atrás da gente. Aí Jesus então diz que a palavra de Deus, quando chega em Mateus 15, no versículo 23, Jesus olha e fala: não é lícito, não é bom tirar a comida da mesa e dar a comida para os cachorrinhos. Porque a mulher falou: Senhor, me ajuda, porque minha filha está, não endemoniada, miseravelmente endemoniada. Miserável, que termo forte. Miseravelmente endemoniada. E Jesus fala: não é bom que tire a comida da mesa e dos filhos e dê para os cachorrinhos. Amados, hoje cachorro está
em evidência, né? Mas nessa época chamaram uma pessoa de cachorro. Jesus chamou a mulher de cachorra, cadela. Cadelinha, mais delicado. Amado, tem pessoa que se ofende com uma palavra que muitas vezes nós erramos na pronúncia. A pessoa pesca o defeito de pessoas falhas, mas não pega a essência de Deus, porque é soberba. Tem gente que vem aqui, assiste culto e fala: eu venho aqui por causa da minha mulher, eu venho aqui por causa da minha namorada, eu não concordo com o que fala. Sabe, amado? Pessoa aqui, amados, nós temos pastores, nós temos profeta. Aliás, sexta-feira agora, nós tivemos uma reunião com o pastor Danilo. E o pastor Danilo é um profetão. Hoje eu falei, uma vez nós fomos tratar um pastor que tinha adulterado. O pastor, acabou descobrindo que ele adulterava, e nós fomos lá na igreja. A igreja toda, como aqui, querido. O pastor sentado ali. O Danilo, ele foi chamado para resolver o problema. Ele falou: tá bom, eu vou comunicar a igreja. Danilo pegou o microfone e falou: olha, fica em pé. O pastor ficou em pé, quase que eu falei o nome dele. O pastor de vocês adulterou. Ele adulterou com uma mulher da igreja aqui. Ela não está aqui, mas vocês já sabem quem é. O pastor adulterou. E ele está impedido de subir aqui e pegar o microfone. Ele vai ser tratado. Ele vai vir na igreja e vai ficar sentado aí. Amados, eu olhei aquilo, quase que eu saí correndo da igreja. Falou: enquanto eu não tiver a direção de Deus, ele não pega esse microfone, ele não sobe nesse altar. Amados, ele aguentou um pouco mais de 6 meses, depois se rebelou e arrumou outro pastor que falou: coitadinho, você não foi perdoado, vai lá pregar para as ovelhas. Só faz 4 anos que você está adulterando. Você é vítima. Sabe, amados, o nosso pastor é duro. Ele deu uma palavra boa, mas às vezes ele dá palavra dura. Um dia que eu fui reclamar um negócio com ele: ô Vilela, o negócio é o seguinte, eu não tenho lugar para milindre do meu lado, não. Mas eu estava certo. Desculpa, pastor, desculpa, meu profeta. Sabe, amado, e as pessoas estão se doendo. Sabe, aquela mulher naquela ocasião, Jesus chamou ela de cachorrinho. E ela falou humildemente: Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos filhos. Jesus olhou e falou: mulher, vai, a tua fé te salvou, você tem o que você quer. Amados, para entrar no rio é simples, queridos, sabe? E Jesus quis mostrar: querido, você reconhece, você vem na igreja para buscar ser uma pessoa melhor, para reclamar menos do seu chefe e abençoar mais. Queridos, eu encerro falando que Deus quer que você seja curado, para você ser usado, como essa menina foi. Estou vendo o pastor Eduardo fazendo apelo para chegar a 100 células. Amados, eu não queria fazer célula. Não é porque eu não amo, é porque eu sabia que eu ia ter uma igrejinha, que eu ia me apegar àquelas pessoas. Eu sou apaixonado pela minha célula. Eu viajo. Eu viajo naquela célula. Quero estar em contato com as pessoas a semana toda. Sabe? Mas, amados, eu vejo pessoas, queridos, eu era semi-analfabeto na mídia, com esse negócio de comunicação virtual. Eu era semi-analfabeto. Agora, amados, eu domino o troço. Eu abro o microfone, eu abro a câmera, eu fecho, eu ponho em grade, eu ponho preletor, eu olho todo mundo. Eu sou o cara agora. Steve Jobs. Sabe, amado, é tudo uma questão de querer, entende? Não tem limite, queridos.
Sabe, nós deveríamos de ter o maior prazer. Ah, pastor, mas você não sabe a luta que eu passo. Queridos, olha para essa menina. Ela era uma menina. Uma menina. Essa menina, queridos, ela estava numa nação estranha, uma menina. Não fala quantos anos, mas eu creio que para falar menina, ela tinha, no máximo era uma adolescente. No máximo. Uma adolescente de 13 anos, 14 anos no máximo, era tratada como menina. E, amados, ela foi tirada dos seus pais, da sua família, como escrava. A palavra é clara. Israel foi dominado. E o comandante, ele pegou uma menina israelita e levou para ele trabalhar para ela trabalhar dentro da casa dele. Essa menina, amados, ela era escrava. Olha a circunstância que ela estava. Era uma menina escrava, longe de tudo, fora do seu país. Amados, mas sabe o que acontecia com essa menina? Ela tinha entrado no rio. Ela sabia o que era entrar nesse rio. Ela sabia o que era ser transformada e curada. Ela, ao invés de estar cheio de mágoa, cheio de ódio, com lepra emocional, como esse homem tinha lepra, não. Ela viu o sofrimento. Apesar do sofrimento dela talvez ser até maior do que daquele homem, mas ela tinha algo maior dentro dela. Ela tinha um amor de Deus. E como menina, então ela disse: olha, eu conheço o lugar da cura. E indicou para aquele homem. Queridos, não é a sua circunstância mudar, não é o seu relacionamento mudar, é você ser apaixonado por Deus, é você entrar nesse rio, decidir: Senhor, me ajuda, pastor, me ajuda, eu quero mudar, eu quero ser um novo homem, eu quero ser uma nova mulher, eu quero ser um novo filho, uma nova filha, eu quero ser uma pessoa diferente. Eu não quero viver dessa maneira, porque eu quero ver a glória de Deus na minha vida. Amados, são esses que entram no rio, não são os conformados, aqueles que estão bons, aqueles que estão legal, aquele que é muito bom, aquele que é muito legal, aquele que está cheio de título. Não é a sua bondade ou a sua maldade, é a sua lepra. É isso, amado, emocional. E nós precisamos identificar quantas vezes eu tenho que pedir perdão, amados. Quantas vezes eu tenho, graças a Deus, um casamento muito feliz. Eu amo a minha esposa, faria tudo por ela. Eu sei que ela me ama, mas, amados, dentro de mim tem um inconformismo. Quando eu vejo minha mulher um pouco triste, eu vou orar e perguntar a Deus: o que eu estou fazendo para entristecer a minha esposa? O que eu estou fazendo? Em todas as minhas orações eu falo: Deus, eu quero ser um marido melhor. Eu não quero ficar, eu tenho que ficar em casa agora. Eu não quero ficar no pé da minha esposa, ficar vendo o que ela está fazendo. Se ela está assistindo televisão, se ela está jogando, se ela está orando, se ela está lendo. Eu sei quem é a minha esposa. Mas acima da minha esposa, eu sei quem é o meu Deus. Eu sei quem é o meu Deus. Eu quero mudar. Queridos, hoje é dia de entrar no rio. O rio está neste lugar. Quantas vezes você sai daqui revoltado porque você não ouviu a palavra que você queria? Tem gente que fala: a palavra hoje não fluiu. A palavra não fluiu. O rio está sempre aqui, queridos. Você entra ou não, esse rio te cura. Deus quer mudar a sua história. O pessoal do louvor pode vir aqui. Amados, entra nesse rio, mude a sua vida. Você vai ver a vida entrando na sua casa, a cura entrando no seu coração. Eu olho para Naamã, ele não podia tocar na mulher dele, e ele ia voltando pior para casa. Agora, além de tudo, com ódio, com raiva, magoado como o profeta, porque não concordou da maneira que ele foi recebido, com as palavras que ele foi direcionado. Mas, amado, foi alguém atrás dele, convenceu, falou: meu pai, chamou ele de pai, correu atrás dele, que ele já estava voltando. Meu pai,
por favor, vá, vá. E convenceram ele. E aí eles... Flash, furtivo. Ele se humilhou, ele se despojou, ele tirou algumas peças da sua farda pomposa, ele tirou a sua espada, deixou só o básico para não ficar totalmente nu, e entrou naquele rio. Não que o rio fosse poluído, mas a água é avermelhada, é amarelada, é barrenta. Naquela época não tinha poluição dos rios como hoje. Amados, ele se humilhou. E quando ele obedeceu, humildemente, 7 vezes, ele se levantou e ele estava curado. Ele foi para o profeta. Ele voltou até o profeta, queridos. Pôs a farda dele, sabe? Foi até o profeta, agradeceu, quis dar presente. O profeta falou: não, eu não fiz por dinheiro, eu não fiz por nada, eu fiz por amor. Aí o profeta o recebeu bem, sabe? E aí ele ainda confessa, ele se converteu, queridos. Transformação tão humilde, querido, que ele falou: eu sou obrigado, se você continuar a leitura depois do 14. Ele voltou lá e falou: eu sou obrigado a entrar no templo de deuses estranhos de Rimon. Senhor, me perdoa se eu me curvar dentro do templo. Amados, se o curvar, não é que ele ia curvar diante de Deus, não. É porque ele era a pessoa do lado do rei. E quando o rei se prostrava diante de outros deuses, era o serviço dele. Ele estava ali fisicamente cumprindo a obrigação dele, mas o coração dele agora estava em Deus. Ele diz: eu me curvo para essa aqui, para levar o rei até o solo. Ele falou: me perdoa. O profeta diz assim: vai em paz, você está abençoado, pode ir para o seu trabalho, não importa que seja um espírita, você é convertido, você tem Deus. Amados, eu imagino aquele homem agora voltando para casa. As paisagens eram mais bonitas. Ele louvava a Deus. Ele olhava para o corpo dele. Chegou na casa dele, viu a esposa amada, correu para os braços dela, abraçou, e o avivamento chegou. Abraçou aquela menina, agradeceu. A história não continua, queridos, mas pode viajar e imaginar, porque algo maravilhoso aconteceu. E se tu creres, tu verás a glória de Deus. Existe um rio neste lugar, um rio que cura, um rio que flui do trono de Deus. Você vai entrar, não é porque você deseja, é porque você aprendeu o caminho. Não volte para casa nunca da mesma maneira que você entrou. Saia com um desejo tão grande de consertar situações, de perdoar os seus ofensores, de sair mais parecido com Jesus, de deixar a lepra. Não importa a circunstância, o meu Redentor vive. Feche os seus olhos, feche os seus olhos. O caminho não é o desejo, o caminho não é a fé, o caminho é a atitude pela fé. É o desejo de ser uma pessoa melhor, perdoar e mudar, se humilhar, porque aquele que se humilhar será exaltado, disse o Senhor Jesus. Deus tem cura, Deus tem cura. Mergulhe nesse rio.
poder te envolver. Deixa esse rio te curar. Jesus é como esse rio. Ele nos envolve com seus braços de amor. Ele cura. Ele transforma. Que esse gigante que faz com que você não enxergue o tanto que você tem que mudar, que ele caia por terra agora. Deus quer entrar na sua vida. Deus quer entrar na sua casa. Deus quer te usar para indicar a muitos este caminho da cura, este caminho do rio. E este rio, ele está neste lugar. Eu preciso mudar. Eu verei o meu Deus face a face, mas eu sei que é de fé em fé, é de glória em glória. Não é uma caminhada que a gente sai de um jeito e chega no rio do mesmo jeito. Do mesmo jeito a gente nunca chega no rio. Amados, deixe Deus falar. Fale com Deus. Você não precisa sentir, você precisa crer. Porque se tu creres, tu verás a glória de Deus. Deixa Deus te curar. Deixa Deus curar. Gera vida. Vida em abundância. Se você pode, fica em pé nesse momento. Deus, Ele quer te inundar com essa glória. Oh, na vida, vida em abundância. Creia, veja a glória desse Deus. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. E eu quero beber. Tu és a fonte, Senhor. Pai, Tu conheces o som dos corações. Eu coloco diante de Ti este povo, Senhor. Esse povo que está aqui, esse povo que está nos vendo, Senhor, nos seus lares. Que esse rio agora, meu Deus, possa descer desse altar, descer do seu trono, porque o Senhor é exaltado, porque o Senhor é glorificado, porque nós queremos fazer a Tua vontade, Senhor. Não importa a maneira que temos sido tratados, nós recebemos, e estas águas, elas fluem, inundam este lugar, e entram nos lares, nas casas, curando o relacionamento, o milagre entrando por intermédio de vidas que desejam mudança. Receba
receba o poder, receba a unção, receba estas águas e sejam livres, curados, restaurados, capacitados, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, obrigado, meu Deus. Glórias a teu nome, glórias a ti. Se você recebe esta unção, se você é uma dessas pessoas que aprendeu o caminho do rio e decide mudar, decide nessa jornada olhar para você, julgar-se a si mesmo e mudar, dê um aplauso para o Deus que fala, o Deus que respalda a sua decisão, em nome de Jesus. Glórias a Deus, glórias a Deus. Nós estamos encerrando este culto. Du, quer falar alguma coisa? Obrigado, eu amo vocês. Já estou sem voz desde o começo, aliás. Amo a vida de vocês. E apesar da pouca força física aqui, a gente fez aquilo que está no coração. Queridos, o rio está aí. O rio está aí. Não chegue só perto. Entre. Deixe Deus mudar a sua vida. Amém, glórias a Deus. Cheios da palavra, da presença de Deus. Amém, muito bem. Antes de encerrar, eu gostaria de estar orando pelo Giovanni. Giovanni fez aniversário ontem. Quero chamar o Giovanni aqui. Vem aqui, Gigi. Alguém mais faz aniversário hoje? Neste momento? Ah, você não, Cauê? Estou de olho em você, moleque. Giovanni é uma bênção de Deus, tem nos ajudado tanto. É um pastor aqui com a gente, tem acrescentado muito nesse ministério. Quando nós começamos o trabalho aí de retomada das células, Deus falou no meu coração que a gente precisava de um general para poder nos ajudar no controle, nessa organização, né? E aí nos apontou o Giovanni, que tem feito um trabalho tão excelente, na frente dos casais, junto com a sua esposa, agora também nos ajudando com a organização das células. Então, um exemplo de pessoa, e nós queremos orar, abençoá-lo nessa noite, amém? Feche os seus olhos, estenda as mãos para cá. Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio de ter o Giovanni aqui conosco, ó Pai. Nós te agradecemos pela sua humildade, pela sua simplicidade. Te agradecemos, Senhor, pelo seu empenho, pela sua dedicação, ó Pai. Nós te agradecemos, ó Pai, pelo desejo que ele tem de compartilhar do seu amor para com outras pessoas, ó Pai. Nós te agradecemos, ó Pai, pela obediência que ele tem tido à sua voz e ao seu chamado. E nós declaramos um novo tempo sobre a vida do Giovanni, ó Pai. Um tempo onde ele vai colher ainda mais, ó Pai. Porque nós sabemos que o Senhor já tem acrescentado muito na vida dele. Porém, isso é apenas o começo de tudo aquilo que o Senhor tem para poder fazer na vida dele e através da vida dele. Nós o abençoamos neste momento como igreja, ó Pai. Nós te agradecemos mais uma vez, ó Pai, por sua vida. E fazemos essa oração e o abençoamos no nome de Jesus. Amém, amém. Dê um aplauso a Deus pela vida do Giovanni. Glória a Deus. Quinta-feira, culto de casais, não somente para casais, mas é culto direcionado aos casais. Então, por favor, compareçam aqui à igreja. De novo, né? Meu Deus. Então, quinta-feira, culto de casais, compareça, com certeza você vai ouvir uma palavra abençoada por Deus. E nós temos aí um dever de casa essa semana, né? Então, essa palavra é uma palavra que nos desafia a mudar o nosso comportamento, pensamento e atitude, né? Então, deixa o Espírito Santo de Deus lhe conduzir. E as células, né? Nós estamos aí com 94 células, então faça a sua célula, não esqueça de fazer o relatório, de mandar a sua foto, né, para o nosso acompanhamento. Vamos dar o glória a Jesus, um brado de vitória. 1, 2, 3.
Glória a Jesus!